Olá lá, gente, mais uma vez nós estamos aqui para te deixar mais saudável. Hoje a gente vai falar sobre o doce perigo para o coração, né? O açúcar, né, Zé? É isso aí. Açúcar e coração é uma relação que não pode dar certo. Eu vi um jornalista uma vez falando assim, o brasileiro no século XVII ficou viciado no pó. E aí a gente se escandaliza. O século XVII já é o açúcar. Não vou dizer que tomou conta da vida dos brasileiros, mas influenciou muito no paladar das pessoas, né? Do achar gostoso, né? O ser humano, eu acho que ele é o único animal que come pelo paladar também, né? A gente come pelo sabor das coisas. E a gente gosta de um docezinho, de uma maneira geral, né? As pessoas gostam de um doce. Depois do almoço ali, né? É muito comum isso. E realmente o açúcar chegou para ficar na cultura do brasileiro, né, Zé? Olha, veja bem, a gente tem observado que de fato o consumo de açúcar tem aumentado muito nas últimas décadas. A gente não tinha acesso tão fácil ao açúcar no passado. E mais do que isso, você não tinha tanto açúcar adicionado em alimentos. O que acontece é que com a mudança dos hábitos alimentares da população nos últimos anos, nas últimas décadas, você mudou muito a alimentação de uma alimentação mais natural, menos processada, na qual você não acrescentava tanto açúcar, né? Você tinha um pouco de açúcar no café, às vezes você fazia um bolo no fim de semana, mas não comia bolo todos os dias, mas você não comia produtos industrializados, processados ou multiprocessados. E o estilo de vida também era outro, né, Zé? Dava para você equilibrar ali as coisas. Mas mesmo assim a dieta era muito mais saudável. Nos últimos anos a gente observou uma demonização da gordura de uma maneira ruim. A gordura é ruim, a doença cardiovascular é causada por gordura, a gordura aumenta o colesterol e o colesterol é ruim, que são conceitos discutidos hoje, e muitos deles equivocados, e com isso você teve uma redução muito significativa na ingesta de gordura, e essa ingesta de gordura foi substituída por fontes de carboidrato refinadas. Então você observa hoje, se come muito mais macarrão, comida pronta, arroz, produtos industrializados, pães, pão de forma, bolo, produto industrializado, congelado, e essas substâncias, esses produtos alimentícios, que não são comida, são produtos alimentícios, eles são, muitos deles, riquíssimos em açúcar. Refrigerante é riquíssimo em açúcar, suco de caixinha é riquíssimo em açúcar. E o açúcar em grande quantidade aumenta muito o que a gente chama de resistência à insulina, porque ingerindo o carboidrato refinado você vai ter um pico de açúcar muito elevado no sangue e, consequentemente, você vai ter uma elevação da insulina no sangue e, com o tempo, você vai aumentar esse processo de hiperinsulinemia, causando resistência à insulina, obesidade e diabetes. E a diabetes é uma doença relacionada diretamente à inflamação e ao aparecimento de uma série de doenças, inclusive cardiológicas. Porque realmente, assim, pelo que você está falando, o açúcar ele não está ligado essencialmente àquilo que é doce, né? Perfeito. Os chamados alimentos processados, os carboidratos refinados. O que é um carboidrato refinado? É um carboidrato que é submetido a um processo de industrialização ou de manufatura, no qual você tira a casca dele, você tira o germe do carboidrato e ele vai ficar muito mais, com a textura muito mais fácil, mais maleável, aumenta o prazo de validade dele, mas em compensação, esse carboidrato refinado, no qual você retirou a casca e retirou o germe da semente, ele vai ser muito mais facilmente absorvido. Essa absorção ela é rápida, ela aumenta muito a glicemia no sangue e, consequentemente, a insulina e a resistência à insulina também. Agora sim, eu tenho um ponto. Nosso corpo precisa de açúcar? Existem 3 grandes grupos de substâncias que você ingere e que você precisa. São os carboidratos, os lípides e as proteínas. As proteínas são essencialmente estruturais, para fazer o esqueleto, os ossos, as estruturas das células, é importante ter proteína. E os carboidratos e as gorduras, eles funcionam como fontes de energia. A gente precisa de carboidrato, é importante ter carboidrato. Agora, o que a gente tem que ter em mente é que nós precisamos de carboidratos bons, saudáveis, que não causem doença, ao contrário, que previnam o aparecimento de doença. Então a gente sabe, por exemplo, que você consumir um carboidrato complexo, porque a gente pode dividir os carboidratos, por exemplo, em simples e complexos. Os carboidratos simples são aqueles carboidratos que são compostos por 1 a 2 moléculas, são muito mais facilmente absorvidos. Já os carboidratos complexos, eles são moléculas muito grandes, são polissacárides, são sacarídeos de grandes cadeias. É muito mais difícil você quebrar esses carboidratos, que são, por exemplo, os carboidratos dos tubérculos, o amido. Então, esses carboidratos, eles
são absorvidos, mas muito mais lentamente. Eles são fermentados no intestino, e essa fermentação é extremamente benéfica para a saúde da gente, porque a fermentação desses carboidratos, do inhame, batata doce, aipim, eles são fermentados no intestino e produzem com essa fermentação os chamados ácidos graxos de cadeia curta. Basicamente são 3, propionato, butirato e acetato. Esses carboidratos eles vão ser importantes para o funcionamento intestinal, para as bactérias boas do intestino e para a nossa saúde como um todo. Então, a gente tem que entender que carboidrato é bom para a gente, carboidrato é importante para a nossa saúde, é uma fonte de energia boa, mas que você tem que saber qual carboidrato você vai consumir. Porque, caso contrário, você vai, em vez de promover saúde, você vai promover distúrbios metabólicos, hormonais, fisiológicos e doença. Então, uma coisa que a gente precisa, você acabou de citar a questão do carboidrato, mas aí a gente cai naquela coisa difícil do tal do equilíbrio, né? Eu penso que muita gente, né, vive pela viabilidade, a gente vive dando um jeito. É muito mais rápido cortar um pão, passar manteiga, do que cozinhar um aipim. Embora o aipim seja muito mais gostoso. Se você não gosta de aipim, você está vivendo errado, eu lamento muito. Aipim é muito mais gostoso, mas é um fato. E a gente vai jogar nossas ideias na realidade, né? Uma mãe de família, 2 meninos para dar comida de manhã cedo, para levar para a escola e tal. E tem um outro aspecto aí que também não é desprezível, que é o custo. Hoje, sim, com a industrialização, a gente tem hoje pão mais em conta muito mais fácil, barato, rápido de você consumir um produto industrializado, pão, farinha, macarrão, dar um guaraná em vez de comer a fruta ou tomar o suco natural. E isso daí a gente observa que é uma prática que é comum em todas ou quase todas as casas no Brasil. Sim, sim. Então é mais difícil você hoje fazer essa mudança porque ela implica em trabalho e em custo também. Hoje a gente vive situações que precisam ser enfrentadas com coragem, sem preconceito, mas o mais importante é saber, você pode ter muito benefício se você fizer essas pequenas mudanças. Então a gente sabe hoje que a gordura não é um grande mal, quando a gordura é uma gordura boa. A gordura ruim é a gordura inflamatória, é a chamada gordura vegetal hidrogenada. O óleo de cozinha, o óleo vegetal é uma gordura ruim. Essa é uma gordura que não causa bem, ela causa inflamação. E hoje os estudos que mostram envelhecimento, eles mostram que o envelhecimento e o aparecimento das doenças degenerativas tem uma relação direta com a inflamação. Então, inflamação é que tem que ser combatida. E o que é que combate a inflamação? Diminuir a gordura ruim, aumentar a gordura boa. Então, ômega 3, comida de peixe de água salgada do fundo do mar, os óleos bons, abacate, azeite de oliva, eles são anti-inflamatórios. Margarina, óleos vegetais, gordura vegetal hidrogenada são ruins porque são inflamatórios. Carboidrato complexo, raízes, tubérculos, são bons. Carboidratos simples, açúcar, doce, bolo, pão, são ruins porque aumentam a glicemia, aumentam a resistência à insulina e causam inflamação. Tudo que a gente vai fazer com o objetivo de ter mais longevidade, viver mais e ter saúde, independência e autonomia, é no sentido de diminuir a inflamação e melhorar os processos fisiológicos. Isso é um ponto. Você tocou aí agora a questão da resistência à insulina, que é algo muito parecido. Resistência à insulina é diabetes? Não, resistência à insulina não é diabetes, mas mostra que você está a um passo de ficar diabético. A resistência à insulina é o nosso corpo liberando muita insulina para tentar manter os níveis de glicemia adequados. Então, às vezes você dosa, o paciente está fazendo um exame de jejum, você dosa a glicemia de jejum, está em 80, falou, está ótima, né? Mas você dosa a insulina dele também, a insulina está em 20, 25, 30. Então ele tem uma hiperinsulinemia, ele libera muita insulina, faz com que o pâncreas trabalhe muito para tentar manter os níveis de glicemia adequados. Esse estágio é um estágio pré-diabético. E se você fizer o que a gente chama de curva de insulina, que é a mesma coisa que é o teste de tolerância à glicose, você dá uma quantidade de açúcar para a pessoa, uma garapa com 75 gramas de dextrose, que é açúcar. Ele colhe o exame em jejum, toma esse açúcar e vai colhendo os exames de sangue cada 30 minutos até 2 horas.
esse paciente ele pode dosar tanto a glicemia nesses momentos, como concomitante à insulina. E observar se você tem uma resposta de hiperinsulinemia. Ou seja, se você já tem uma predisposição a liberar muita insulina. Então, quando você faz essa curva, e ela pode até não ter uma alteração da glicemia que indique que é diabético, mas você pode ter uma alteração da insulina, fazendo uma hiperinsulinemia, um aumento muito significativo da insulina, que pode ser indicativo que você já é um diabético, mesmo não tendo uma alteração tão significativa na sua curva glicêmica. Então, o importante é saber que o mecanismo é um mecanismo relacionado a essa hiperinsulinemia até um determinado momento que você não consegue mais, mesmo liberando a insulina em grande quantidade, manter a sua glicemia em níveis adequados. Então, o tratamento é mudança do perfil metabólico, tratamento da obesidade, muitos desses pacientes têm uma alteração de peso, controle do peso, atividade física, especialmente atividade física resistida, fazer musculação, porque a gente sabe que a musculação aumenta o músculo, aumenta a massa magra e com isso você também aumenta o metabolismo e o consumo do açúcar, então é mais fácil você controlar esses quadros de hiperglicemia e realmente controlar os outros fatores de risco, intestino, sono, estresse e tudo mais. E essa questão da resistência à insulina gerando diabetes tem um risco do coração, né? Isso. É surpreendente a gente ver que a diabetes afeta o coração. Muitos brasileiros não sabem dessa relação, né? Mas esse é um lance muito louco. A gente já falou sobre isso aqui, né? Essa relação bandida entre a diabetes e o coração, né? Aproximando as pessoas aí para uns eventos bem ruins. Mas assim, eu acho que as pessoas não vão querer deixar de comer o doce para comer o amargo. E aí a gente tenta tomar o caminho do meio, que é do adoçante, né? Eu, particularmente, assim, beleza, eu adoço bem menos o meu café hoje, mas eu ainda não consigo de forma nenhuma tomar um café amargo e me sentir bem. Mas a gente também vê na televisão, aí surge um estudo novo detonando o adoçante e tal, e a gente sabe que também que adoçante não é uma substância, né? É uma classe de substâncias. Tem algumas que de fato estão associadas a um risco de eventos e de complicações, mas existem adoções que são relativamente seguros, né? Estévia, eritritol, xilitol. Então esses podem ser utilizados com uma certa segurança. E a gente tem que entender também que o adoçante também estimula a liberação de insulina. Mesmo não tendo nenhuma caloria, só o doce na boca já faz com que você libere insulina, ou seja, também causa algum grau de hiperinsulinemia, que não é bom. Então, o mais importante é a gente começar a entender que, de fato, restringir o consumo do açúcar refinado, seja ele de qualquer forma, o açúcar cristal, o de confeiteiro, o demerara, o próprio mascavo, e com uma ressalva que o mascavo no Brasil tem muita contaminação, porque existe uma contaminação por fungo, nem sempre ele é armazenado de maneira adequada. Então, qualquer que seja a forma do açúcar, ela não é saudável. Você deve diminuir esse consumo. E tem uma série de estratégias para você conseguir ir reduzindo aos poucos o consumo do açúcar. Por exemplo, eu aqui tomo café zero açúcar. Tá? Tomo sempre sem açúcar, mas no passado não era assim. Então o que é que eu fazia? Eu primeiro pegava o expresso, pegava o café e dava o primeiro gole com zero açúcar. Então quando você for adicionar eventualmente, ou quando eu ia adicionar, eu adicionava muito menos açúcar, porque ele já ficava mais doce do que seria. Isso. E aos poucos eu fui diminuindo. Existem várias estratégias. Beber bastante água durante o dia. Muitas vezes a gente confunde sede com fome e beber, estar bem hidratado, beber água, faz com que você diminua a compulsão. Você tem alguns alimentos que são melhores para diminuir essa compulsão. Existem alguns suplementos que você pode utilizar, fitoterápicos e tal, que também diminuem a compulsão por açúcar. E atividade física, controle do sono, tudo isso é feito com o intuito de você, tendo mais saúde, mais energia e menos estresse, você ficar menos propenso a comer o açúcar. A gente sabe que a ingesta de açúcar refinado é uma bomba para o cérebro, dá uma sensação de prazer imediata, quase imediata. E essa mudança nesse mecanismo de compensação e de prazer, ela não é obtida da noite por dia. Ela é obtida com uma série de medidas que você vai implementando na sua vida, ao ponto em que você vai diminuir ao máximo o consumo do açúcar refinado. E se você conseguir fazer isso, com certeza você vai ter e vai colher os frutos de uma saúde muito mais adequada. Porque também a gente
precisa entender que não é tão só uma questão de longevidade, né? Você vai viver mais. Acho que a questão não é somente essa. É viver bem enquanto você estiver vivo. Perfeito. Não é questão, mas eu não quero chegar aos 100 anos. Então, mas deixa eu te contar uma coisa. Talvez você não chegue aos 100 e talvez você não chegue nem aos 50. Você pode chegar aos 70 tendo uma vida muito ruim. Isso. E eu acho que você tocou num ponto assim que é importantíssimo. A gente já comentou aqui em outra oportunidade o aumento significativo na expectativa de vida, que está sendo cada vez maior. Então, alguns já falam que o sujeito que vai viver 120 anos, 150 anos já nasceu. Tá? Por quê? Porque o avanço da... Não é? Pode ser. O avanço da medicina e da compreensão da doença e dos tratamentos para aumento de longevidade, a compreensão de como a diminuição da vida acontece, os mecanismos envolvidos no envelhecimento. Então, tudo isso vai fazer com que a gente tenha uma série de armas para enfrentar isso e fazer com que o sujeito viva mais. Mas tão importante quanto viver mais, como você falou, é enfrentar uma situação, por exemplo, que a gente vê hoje em dia, que é a fragilidade do idoso, que é aquele velhinho que já está com 85, 90, 95 anos, mas ele é muito frágil, não tem energia nenhuma, não consegue andar, só anda com o pezinho arrastando. É uma pessoa que tem uma vida que é longa, relativamente longa, mas com muita limitação, com muito sofrimento, com muita dependência dos outros. O objetivo maior dessa abordagem que eu defendo, que é uma abordagem mais ampla, é você ter longevidade com qualidade de vida. E isso daí você só obtém quando você tem uma abordagem multifatorial, multidisciplinar, que é dieta adequada, não inflamatória, que de fato lhe forneça os micronutrientes, as vitaminas, os minerais, todos os macronutrientes que você precisa para o seu dia a dia. Quando isso não for adequadamente obtido com a dieta, você pode suplementar. Além da dieta, você fazer atividade física regular e diária. Todo mundo tem que fazer atividade física todos os dias. Não precisa fazer 2, 3, 4 horas na academia, mas se você fizer bem, uma atividade orientada, 30 a 40 minutos por dia, todos os dias, isso vai impactar brutalmente na sua qualidade de vida e na sua longevidade. Além da atividade física, você tem que tratar teu intestino. A gente sabe hoje que o intestino é a bola da vez. A compreensão da função do intestino, da importância do intestino, tanto no cérebro, e hoje a gente sabe que existe um eixo intestino-cérebro, quanto no coração, existe um eixo intestino-coração, relacionado a doenças intestinais com as doenças cardiovasculares, intestino, doença articular, intestino, doença autoimune, intestino, câncer. Você me acendeu uma luz aqui agora. É por causa desse eixo coração-intestino que o infarto, por vezes, ele é uma cólica, uma dor de barriga e tal, ou é... Não necessariamente, aí é mais um sintoma relacionado, referido. Isso, exato, ele pode ter um sintoma referido, mas não, o que eu estou falando é alterações crônicas do intestino, disfunções intestinais, disbiose, alterações da flora intestinal, alterações do funcionamento adequado do intestino que levam a processos inflamatórios, a translocação bacteriana, a síndrome do intestino irritável, a doenças intestinais que estão correlacionadas, associadas a doenças cardiovasculares. E que, portanto, o tratamento dessas doenças, a estabilização e o funcionamento adequado do intestino vai reduzir a ocorrência de doenças cardiovasculares. Então, essa compreensão de que o organismo da gente é um organismo complexo, que o corpo da gente é complexo e que é todo interconectado, isso é o que se faz de mais moderno. Você não pode imaginar que o coração seja dissociado do cérebro e do intestino, que o cérebro seja dissociado do coração e do intestino. Então, o estudo atual tem mostrado claramente que não é dissociado, que é associado, que é correlacionado, que um depende do outro. É isso, gente, tá? Mais uma vez, espero que você tenha saído mais saudável aqui desse podcast. Cada podcast desse é ter sua vida em uns 15 dias, né? Então, aproveite, né? Falou, Zé, muito obrigado. Um abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau.